A gente vira a página aqui do Morning Show diretamente para o terminal de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, que foi completamente isolada, pessoal, após a explosão de uma bomba deixada na plataforma numa sacola. O grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar foi acionado e a nossa Soraya Lawande está na cena ali por lá com todas as informações. Soraya, você me ouve bem? Oi, Marinho. Bom, olha o seguinte, são na verdade duas sacolas que foram deixadas aqui no terminal Pinheiros, bem aqui atrás da onde a gente fala nesse momento, onde inclusive o local ainda está preservado e vai seguir preservado até que a perícia pare por aqui. Uma delas gerou uma pequena explosão e que felizmente não causou qualquer dano nem ferimento às pessoas nas proximidades, e a outra não foi explodida, né? E foi assim que o GAT chegou aqui, conseguiu preservar, e agora, a partir dessa bomba que foi preservada, que eles vão conseguir trabalhar e entender quais foram as motivações, se de fato há algum tipo de motivação, de que bomba se tratava, se era material, de que tipo de material. A gente vai conversar ao vivo agora com o primeiro-tenente do GAT, o Vitor Haddad, que gentilmente aceitou aqui conversar com vocês do Morning, para ele explicar também, né, tenente, bom dia para você, como que foi o trabalho realizado por aqui e explicar também um pouco para a gente que é leigo, né, como que funciona para vocês conseguirem preservar esse artefato explosivo, né? Uma das sacolas explodiu e até mesmo por isso o chamado de vocês até aqui. E agora com essa bomba, o que vai ser feito? Muito obrigado, bom dia a todos os espectadores. Então, na verdade, a Polícia de São Paulo ela tem alguns recursos, né? O policiamento territorial chega já com a notícia que teve uma primeira explosão. Essa primeira explosão, como você bem disse, foi de pequenas proporções. Ainda assim é feito isolamento do local e aí o grupo de ações táticas especiais, especificamente o Esquadrão de Bombas, veio até o local para tomar as demais providências. A nossa preocupação vai ser polidirecional, então não é só a vida das pessoas, a segurança delas, mas tentar manter o funcionamento mínimo para não parar a parte econômica, tanto que o terminal não foi parado, a parte ambiental, então a gente tem várias preocupações. No cenário da ocorrência em si, um dos artefatos já tinha sido deflagrado, o outro estava preservado, estava íntegro, por isso que vocês viram, imagino eu nas imagens, o nosso técnico explosivista policial fazendo a utilização do traje antifragmentação. É um traje que dá uma segurança para trabalhar, ele aproxima, consegue entender melhor o que tem nesse artefato e aí a gente consegue tomar as providências do esquadrão especificamente para conseguir entender do que se tratava, enfim, ter essas informações preliminares. Só para concluir, nesse trabalho sinérgico, a Polícia Civil agora entra com a parte investigativa, então os policiais vão ao distrito policial. Nós fizemos a preservação máxima possível de todos os elementos para conseguir agora, no curso da investigação, tentar responsabilizar as pessoas de maneira adequada. As imagens das câmeras de segurança do terminal conseguiram identificar quem foram essas pessoas, né? Vocês trabalham com 2 indivíduos, cada um deles estava com uma sacola, é isso? Eu não tive o acesso completo de todas as imagens, com horário, enfim, esses elementos serão melhores trabalhados durante o decurso da investigação de fato. O que nós conseguimos visualizar é o momento que os indivíduos deixam os artefatos, justamente nessa área que está preservada agora, que vocês bem mostraram. Aparentemente, pelo que eu vi nas imagens, ambos usando capuz e máscara de proteção facial. Então, com certeza, o decurso da investigação vai ser mais capaz de desvendar motivação, os envolvidos, enfim. Nós tivemos acesso a algumas imagens, né, desses artefatos. Tinham outros elementos como papel. O que vocês encontraram que talvez ajudem, né, agora na investigação? Na verdade, todos os elementos tudo acaba importando nesse momento da ocorrência, né? Então é desde um pedaço de fita isolante que tinha em que provavelmente vai dar algum indício de quem operou ele, quem mexeu nele, até alguns papéis, a princípio com algum conteúdo de propaganda, enfim, né? Mas isso tudo, o curso da investigação vai ser mais tranquilo para demonstrar a intenção, a motivação e a gente não fazer nenhuma análise precoce e equivocada com relação ao que aconteceu hoje. Nesse momento, dá para dizer que tipo de explosivo se tratava? Não, a gente tem a dificuldade, a gente consegue afirmar que de fato tinha um conteúdo com artefato explosivo. É muito difícil eu te falar o poder lesivo, o que eles colocaram, porque isso requer de fato uma técnica pericial mais elaborada que vai ser feito pelo GAT de São Paulo. Só para a gente encerrar, há um prazo para concluir esse inquérito, né, essa investigação e que consiga identificar também os suspeitos? A gente trabalha, na verdade, com a ideia da compressão do tempo, né? Então, nós não temos, na verdade, o nosso compromisso é, de fato, o quanto antes conseguir fazer isso para o interesse público geral. Então, já tem uma equipe que foi
de fato acompanhar todo esse procedimento para a gente já iniciar os trabalhos ainda agora pela manhã. Tenente, obrigada pela gentileza mais uma vez da entrevista. Portanto, é isso, Marinho, a gente segue acompanhando de perto, né, esse caso, e como vocês viram, podem acompanhar nas imagens, claro, quem está nos acompanhando, né, pela televisão e pela internet. A área onde essas sacolas foram encontradas vai permanecer em isolamento até que a perícia passe por aqui. Inclusive, a polícia, né, foi acionada por volta das 6h20 da madrugada para averiguação desses objetos suspeitos, e aí, portanto, o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, veio aqui até o local, conseguiu preservar essa outra bomba que ainda não tinha explodido, e o local, então, segue preservado para que a perícia passe por aqui. Segundo a SP Trans, as linhas aqui foram remanejadas, então não teve problema com as linhas que passam por este terminal, houve um remanejamento das linhas e, como eu disse, a área preservada por enquanto, movimentação aqui de passageiros segue normal. É isso aí, Soraya Lawande. É inacreditável o terror realmente se instalando aí no cotidiano aí dos centros urbanos, dessa vez no terminal de Pinheiros, e aquela sensação de salve-se quem puder. No momento que a gente vai fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volto já já. E ainda repercutindo aqui, eu vou acionando diretamente o nosso capitão Telhada, sempre com suas fontes muito bem informadas. Em cima do lance aqui tem também um detalhe que pode ser decisivo para elucidar todos os contornos, né, desse caso alucinado também de uma bomba dentro dessas sacolas, né, Telhada? Conta pra gente. Exatamente. Segundo informações, eram 2 indivíduos, deixaram as sacolas e saíram correndo. Uma das sacolas deflagrou, ou seja, teve a explosão, né? Aparentemente era um baixo explosivo, porque a gente percebe que não teve danos grandes à estação. E eu recebi imagens, passei aqui para nossa produtora. Podemos projetar na tela, diretora Helena? Temos já a imagem que o Telhada recebeu? E essa imagem é de alguns papéis, alguns bilhetes que estavam junto do explosivo, estavam junto da sacola, e no momento da deflagração desse artefato, esses bilhetes espalharam ali pelo chão, nas proximidades da onde estava a bomba. E posso ler aqui, Marinho, o que estava escrito no bilhete? Assim que a gente consegue notar, só para contextualizar para todo mundo que está nos ouvindo também, já a gente vai conseguir projetar aqui na tela, na medida que a gente só vai confirmar aqui 100% o contexto, o conteúdo que está realmente escrito nesses bilhetes. Assim que a gente tiver essa confirmação, já poderemos aqui precisar todo mundo que está nos assistindo, para a gente ter certeza, talvez, na verdade, pelo menos ter alguma chance de tentar entender qual foi a motivação por trás desses que, enfim, trouxeram essa tentativa de terrorista, sinceramente. Jess, algum comentário preliminar nesse sentido? Não, essa realidade, né, de explosivos, de atentados terroristas, está cada vez mais frequente no mundo todo, para chamar a atenção. Muitos grupos, a gente vê isso em grupos variados, com suas pautas aí, querendo espalhar mensagens a partir do terror. Isso é muito lamentável. E numa cidade tão grande, uma estação tão importante, toda paralisada por conta de um atentado como esse. Espero que os criminosos sejam pegos, punidos, e que esses aí, quando condenados, me deixa feliz saber que o direito à saidinha temporária eles não terão. Mano Ferreira. Bom, a possibilidade de que essa bomba tenha uma conotação política, ideológica, sim, é algo que deve nos alarmar. Não é a primeira, né? Tivemos outra em Brasília no ano passado. Foi no ano passado, né? Ano passado. Em dezembro, se não me engano, do ano passado, tivemos aquele trágico episódio que, inclusive, contou com a morte do tio França, né? Do chamado tio França, que explodiu uma bomba e acabou se suicidando naquele episódio, que tinha uma conotação política. Aparentemente, agora, pelo que estamos apurando, também há a possibilidade de haver um conteúdo político por trás da explosão dessa bomba. São sintomas muito perigosos e que devem nos fazer refletir a respeito do grau de radicalismo e polarização que a política brasileira foi chegando nos últimos anos. A violência, a bomba, é o oposto da política. A política é quando nós conseguimos, por meio do argumento, convencer as pessoas e chegar numa solução.
Na democracia, nós estamos condenados a nos entender. Nós estamos condenados a encontrar uma solução comum diante de todas as nossas divergências. E isso é o oposto de explodir uma bomba. Pois é, pessoal, como o nosso Mano Ferreira e a Jéssica Peixoto trouxeram, há todos os indícios, todos os contornos que realmente... tudo indica realmente que haveria uma motivação política por trás desse ato que... A gente precisa ter clareza moral e dar nome aos bois. Tem todos os contornos de ser um ato terrorista, por menor potencial lesivo que ele poderia ter, por menor que seja o potencial explosivo ali dos artefatos utilizados na cena. Claro que há uma motivação política por trás e isso só ganha um contorno ainda mais dramático para a gente poder entender exatamente o que aconteceu. E a nossa equipe de reportagem aqui da Jovem Pan segue a todo vapor em busca de mais informações para confirmar tudo e deixar tudo aqui nos trinques para a gente poder trazer a informação precisa também para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. O Morning Show segue a todo vapor, agora sim recepcionando os ouvidos atentos de todos nos ouvindo e trazendo aqui os detalhes diretamente do Terminal Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. A estação do metrô ali viveu momentos, enfim, de máxima tensão, altíssima temperatura hoje mais cedo. O grupo de ações táticas também acabou desbaratando essa tentativa, sinceramente, terrorista, né, do que pode ter acontecido por lá. E o nosso capitão Telhado aqui está a todo vapor em busca de mais informações, pelo que tudo indica, conotação política por trás, hein, pessoal? Mensagens ali de cunho político que a nossa equipe de reportagem, com toda a seriedade e responsabilidade que o jornalismo da Jovem Pan exige, está só confirmando a veracidade das imagens para a gente poder repercutir aqui da forma mais precisa possível. Enquanto a gente segue esperando esse momento, a gente segue aqui repercutindo, porque isso não muda em nada o fato em si. Não é isso, Pepe? Não, exatamente isso, Marinho. Agora, queria só colocar um ponto que eu acho importante a gente tomar cuidado quando usa o termo terrorismo, né? Terrorismo, na verdade, é uma ação constante, planejada, sistemática, né? Ao que tudo indica aí, foi um ato isolado, né? A gente não tem tudo isso acontecendo no Brasil, né? Até porque para evitar, para analisar o que é terrorismo, que os outros países do mundo todo sofrem com grupos realmente terroristas, Al-Qaeda e por aí vai, né? Mas o Mano tocou num ponto que eu acho essencial, né? O Brasil, né, infelizmente, o Brasil não, o mundo, né, dá para falar isso, né, está perdendo a noção e a capacidade de dialogar um com o outro, né? Está perdendo a noção e capacidade de tolerar a opinião do outro. A partir do momento que a gente está analisando e averiguando se de fato essa bomba foi colocada por questões políticas, né, a gente está realmente indo contra a democracia, porque a democracia nada mais é do que aceitar a diferença dos outros, a democracia nada mais é do que aceitar o espaço dos outros, e a política se faz com diálogo, né? Nem que seja para convencer, né, mano, mas também para encontrar consensos, né, e caminhar para frente junto. Então, a partir do momento que você vê que uma bomba foi motivada, pode ter sido motivada por questões políticas, é algo que a gente tem que ficar realmente alarmado. Agora sim, se a gente puder realmente projetar o bilhete, que foram imagens que chegaram ao capitão Telhada, e a gente só vai pedir talvez uma aproximação para a gente poder trazer aqui em primeira mão a todos vocês. E como nitidamente podemos assim perceber ali o clássico símbolo supremo do comunismo internacional, da foice e do martelo. E claro que nesse bilhete, o próprio Telhado, eu faço questão de convocar, já que foi você que trouxe, o que está contido ali no texto. Perfeito. Então, posso fazer a leitura aqui então? Por favor. É escrito nos bilhetes aí que foram espalhados após a deflagração do artefato, né? Abaixo os generais golpistas, morte aos fascistas, viva o maoísmo, viva a guerra popular, viva a Revolução Democrática, Partido Comunista do Brasil, PCB. Que beleza, que beleza. Que uma gente bonita e sincera, né? Pelo amor de Deus. Eu quero falar, agora, André. Por favor, Telhado, não, é só para complementar. Claro, claro. Tá aí o conteúdo do bilhete. Temos que verificar todas as imagens, identificação, é fato, não é? Foram membros desse partido que colocaram, e tudo isso será identificado. Questão de terrorismo, a gente percebeu o local onde foi plantado ali a sacola com o artefato, é ao lado de cadeiras, onde com certeza tinham transeuntes, tinham frequentadores da estação sentados, tinham pessoas passando. Parece, agora está vazio, parece que é assim a rodovia. Não é. Essa rodoviária, por volta das 8 horas da manhã, é um terror. Abarrotado. Um terror no sentido de quantidade de pessoas ali, para cima, para baixo, ônibus parando, pessoas embarcando, desembarcando. Então, graças a Deus, nós não temos a notícia de nenhum ferido. Mas o artefato explosivo, ele tem essa característica do desconhecido. Você tem lá uma caixa, você não sabe o que tem dentro. Pode ser um alto explosivo, um baixo explosivo, não se sabe o que tem no segundo artefato.
Pode ser algo ainda, inclusive, a deflagrar, levando risco aos policiais que estão lá tentando fazer o desarme, tentando fazer a desarticulação do artefato. E eu tenho que destacar, lógico, sempre a atuação da polícia. Se não é a polícia militar ser chamada, varrer todo o local, verificar se existem outras sacolas, outros artefatos. É um trabalho tenso, perigoso, que a qualquer momento pode ter, infelizmente, notícias aí graves. Mas tá lá, a polícia militar trabalhando, é Deus no céu, a polícia na terra, o GAT desarmando as bombas com toda a sua especialidade, e a gente tem que aplaudir sempre o trabalho da PM e identificar agora com a Polícia Civil, com muita seriedade, quem são os responsáveis por essa situação, hein? E, de novo, acho que aqui, enfim, o momento exige seriedade e responsabilidade antes de sair já apontando o dedo e cravando com, assim, confiança total. Mas, pelo amor de Deus, se realmente esses bilhetes foram espalhados ali por toda parte, eu acho que os indícios são mais do que fortes para indicar que realmente haveria alguma conotação política. Mas será que realmente foi a mando de membros do Partido Comunista do Brasil? Chega a ter assim, quase uma coisa nostálgica da época de ditadura, de anos 70. O conteúdo ideológico que esse partido defende, eu não duvido. Pois é. Ainda bem, eles não conseguem eleger nem vereador interior, né? Porque é um partido irrelevante na política brasileira, não tem deputado federal nenhum, não tem deputado estadual, tem muita dificuldade de eleger vereador Brasil afora. Então é um partido que, do ponto de vista eleitoral, é inexpressivo, mas atua nas redes fomentando o radicalismo comunista. E aí comunista não é um xingamento aleatório, é a descrição factual do conteúdo ideológico dessas pessoas absolutamente radicalizadas que glorificam uma ditadura, como o maoísmo, como está no bilhete, e que acreditam que a violência é um método legítimo de poder, e isso é absolutamente antidemocrático. Além de revoltante, chega a ser pitoresco, é patético, né? Exaltando Mao Tse-tung, ditador chinês, tido por muitos historiadores de todo o espectro político como um dos maiores assassinos em massa da história. Entre 1958 e 62, a grande fome da China tirou 45 milhões de vidas de chineses, camponeses ali tentando a força e a fórceps, né, desenvolver a China naquele momento. Enfim, é um dos sujeitos mais notórios da história e está sendo exaltado, pelo visto, por quem realmente possa ter cometido esse crime. No momento exige ali o benefício da dúvida, não dá para cravar com 100% de certeza, mas os indícios são fortíssimos, Pepe. Até porque é muita inocência, né? Assinar Partido Comunista do Brasil, né? Como se então, se você me permite também aqui, Pepe, só trazer a questão da incoerência total absoluta entre revolução democrática e exaltação ao maoísmo, né? Simplesmente não se comunicam. Mas é próprio, não dá para esperar muito dessa gente. Certo. Não, e o que o Mano colocou também, um ponto que eu queria destacar aqui, né, é o partido irrelevante, né? É um partido que não encontra ressonância na sociedade do Brasil. A sociedade do Brasil não quer essas ideias. A sociedade do Brasil quer discutir outras ideias, quer abraçar outras ideias. Então, infelizmente, esse partido e as pessoas que idealizam, né, o maoísmo, na verdade, está querendo fazer a revolução armada para entrar no poder. É algo que a gente tem que realmente rechaçar, né? É parecido com o 8 de janeiro, se for ver. É parecido com o que a gente está discutindo aqui dos atos antidemocráticos, né? Então, na minha opinião, claramente, esse também pode ser considerado um ato antidemocrático também. Claramente pode ser, né? Pode ser também visto como o início de uma revolução mal sucedida. Então, eu espero realmente que a investigação finalize, ache o culpado e, se for mesmo, de fato, o Partido Comunista do Brasil, que seja até expulso, né? Porque eu acho que é o partido oficial, né? Tem que acabar de extinguir esse partido. Exatamente. Não passou nunca pela cláusula de barreira, mas continua existindo. Né? É um cadáver insepulto, por assim dizer, né? Um cadáver partidário insepulto. Jess Peixoto. Não, é terrorismo barato, né? Como eu havia dito antes, mantenho. Colocar uma bomba num local público e qualquer contorno disso, então possivelmente eles deixaram ali, ao que tudo indica, esse bilhete para realmente esse bilhete pulverizar, buscar gerar uma sensação nas pessoas de medo, né? Embora as bombas não tenham atingido e feito nenhuma vítima, a intenção é muito comum isso na história, que esses atos semi-revolucionários malucos, eles sejam carregados de mensagens que façam a população temer pela segurança e que também acrescentem novas mentes, novas pessoas que querem fazer parte desse movimento. O que me chama muita atenção aqui é a redação da sigla.
do partido que está... PCB. Tá PCB. Em vez de PC do B. É. Isso? Como ele é mais são dois partidos diferentes. Dois partidos diferentes. Bem lembrado. O PC do B é um partido relevante. Sim. Teve vários Jandira deputados Fegali. federais. É isso. Jandira Fegali. Mas é o mesmo nome, não? Não, é outro nome. É outro Não, nome. é uma Comunista do dissidência Brasil, né? bem antiga, Brasileiro né? do Brasil. Historicamente, no tempo da ditadura, dos Exatamente. anos 70, 80, nós tínhamos o antigo Partido Comunista do Brasil, que foi que teve várias alas Alinhamento que Mao saíram. e Rússia. Exatamente. Então, na época, uma parte do Partido Comunista virou o PPS, que era a parte liderada pelo Roberto Freire, que foi se democratizando ao longo dos anos. Hoje em dia é o Partido Cidadania, que está federado ao PSDB. Uma outra ala fundou o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que é presidido pela Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia, que tem a Jandira Fegali, diversos personagens. Atualmente está federado ao PT, correto? Orlando Silva já Orlando Silva, então é um partido com expressão. Já o PCB sempre foi, o Partido Comunista Brasileiro, de todas essas tendências, o completamente irrelevante, que nunca conseguiu eleger ninguém. Não, a minha dúvida era em relação a isso. E até mesmo a linha, né? Um bilhete muito característico de um tempo muito, muito antigo, né? Então, eu também acho que a gente não pode desconsiderar a possibilidade disso aí também ser algo para chamar atenção, algo para causar e não necessariamente ter sido feito por membros de um grupo ou qualquer coisa nesse sentido, assim. Mas o que é o fato? Que quem fez isso, para mim, é um terrorista. Você colocar uma bomba num espaço desse, você realmente atentar contra a vida das pessoas. Ele deixou uma sacola. Imagina que uma criança vê uma sacola ali, vai brincar e, de repente, é vítima de um artefato desse. Então, independente das razões que motivaram, isto é um crime, essas pessoas precisam ser punidas. Mas o bilhete tem um toque de guerra fria, que é comum nesses centros, nesses espaços, nesses partidos que acham que o comunismo deu certo, que é, para mim, muito jocoso, especificamente por mencionar o maoísmo, assim. Parece que é como se essa pessoa ela tivesse saído dos anos de 1960 para este momento na história. Muito estranho uma coisa dessa. Capitão Telhada, só para a gente dar, tentar dar um fecho provisório para esse caso que com certeza vai dar muito o que falar. É isso aí, estava conversando há pouco com os policiais lá, do GAT, os policiais do Batalhão Territorial. Eles estão verificando as imagens do circuito interno, ainda não foram divulgadas, mas eu acredito até também, em acordo com o comentário dos amigos aqui anteriores, existe um certo inocência ali, né, no cometimento do crime, ali no ato terrorista. Eles apareceram nas imagens, deixaram-se filmar, então tenho certeza que em breve a polícia vai conseguir identificar esses criminosos, esses terroristas, também classifico como terrorismo. O potencial lesivo, em princípio, não era alto, mesmo assim poderia causar dano, causar inclusive morte, conforme a pessoa que fosse mexer ali no artefato ou estivesse perto, amputar uma perna, por exemplo. Claro. Então, espero em breve, ainda hoje, termos notícias da identificação e da prisão desses criminosos. É isso aí. Manhã de alerta total, diretamente de Pinheiros, e claro que isso acaba inspirando cuidados aí cidade afora. Então, fiquem bem espertos, ligados e, claro, novas atualizações ao longo da nossa grade de programação aqui da nossa Jovem